Ansiedade é normal. Transtorno de ansiedade é um problema bem comum. Um estado de humor desconfortável, sentimento de defesa com a sensação de perigo eminente, podendo apresentar uns sintomas como sudorese, tremores, aumento da motilidade intestinal e dor de cabeça. Um sentimento que, por mais que cause tanto medo, ainda continua sendo vago a maioria das vezes. Ansiedade é normal. Ajuda em diversas situações, tipo ameaças físicas. Agora, quando ela se apresenta de maneira anormal, precisa de um acompanhamento profissional. Na natureza, isso tudo trabalha como um sinal de alerta. Mostra para a pessoa sobre perigos eminentes, fazendo com que possa tomar medidas para tentar escapar ou enfrentar o problema. E o problema é quando sentimos isso em excesso. Pode dividir que o medo é uma resposta a uma ameaça conhecida. Já a ansiedade, muitas vezes, é por algo desconhecido. Não como regra, mas muitas vezes. É interessante, pois essa ansiedade faz com que o indivíduo fique pronto para lidar com situações que possam estar causando algum tipo de ameaça. Isso pode ser desde um perigo físico, social, trabalho, vida amorosa e diversas outras causas. E quando essa chavinha acende no cérebro, o corpo passa a agir de modo alerta para impedir o problema, fazendo uma autopreservação. Mais uma vez, repetindo, quando essa chavinha acende no momento que não deveria estar acesa, como antes de dormir, ou essa chavinha acende no cérebro e liga os fatores da ansiedade e exacerba, atua de maneira exagerada, são problemas terríveis, causando sintomas respiratórios como sensação de sufocamento, respiração acelerada, falta de ar, musculares como dores, tremor, tensão, contraturas, e os autonômicos como taquicardia, sudorese, vasoconstrição, aumento do peristaltismo, náusea, vertigem, palpitação, e os famosos sintomas psíquicos, como nervosismo, uma sensação de estranheza, apreensão, insegurança, medo, dificuldade de concentração, tudo isso é muito presente. O DSM-5 é uma sigla inglesa para o Manual do Diagnóstico e Estatístico. O número 5 diz que já foi revisado 5 vezes, eles adotam classes nosográficas, bem parecidas lá com o CID-10, dividindo os transtornos de ansiedade, o grupo dos transtornos de ansiedade como transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social e fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno misto de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, e transtorno misto de ansiedade e depressão. Vale lembrar que depois disso, o DSM-5 acrescentou o transtorno de ansiedade de separação e mutismo seletivo aos distúrbios de ansiedade também, deixando os transtornos obsessivo-compulsivo fora do grupinho, sem relacionar com transtornos de ansiedade. Podendo ocorrer alguns efeitos neuroendócrinos, como o efeito da adrenalina, noradrenalina, glucagon, hormônio antidiurético e cortisona, até mesmo efeitos da consciência, como sensações fisiológicas, como palpitação, sudorese, inquietação, nervosismo ou um amedrontamento. A ansiedade ocorre por conta do sistema nervoso autônomo, que reage de uma maneira exacerbada na reação de alarme. Agora, sobre o tema do vídeo, que é o transtorno de pânico, é algo muito importante de reconhecer e poder estar apoiando o paciente, porque tem vários diagnósticos diferenciais. Uma crise súbita, imprevisível, de elevada ansiedade e medo, podendo causar dor no peito, ansiedade, medo, taquicardia, perda de controle, falta de ar e até mesmo sensação de morte. Isso é o transtorno de pânico. Tem uma ocorrência espontânea, inesperada e recorrente. São ataques agudos e graves de ansiedade de curta duração. Geralmente é tão agravado que o paciente busca por serviços na emergência médica, podendo ou não ser acompanhado de agorafobia, que é o medo e ansiedade de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente ou em que a ajuda não pode estar disponível no caso de ansiedade intensa de desenvolver. Essa é a agorafobia, que algumas vezes está acompanhado com transtorno de ansiedade. O transtorno de pânico, nos critérios diagnósticos do DSM-5, são utilizados os seguintes pontos: a palpitação, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, são alguns dos critérios diagnósticos do DSM-5. Normalmente, começa depois dos 20 anos de idade, mas isso está longe, não é uma regra. Pode
pode acontecer antes. Para o tratamento, aqui deve-se considerar o uso de antidepressivos, lembrando que isso tem característica meramente acadêmica, então quando falamos de tratamento, ninguém deve seguir, só estamos discutindo sobre o tema, ok? Geralmente, o tratamento é feito com antidepressivos, preferencialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, numa dose um pouquinho mais baixa do que é usado na depressão, podendo ser associada a benzodiazepínico de ação rápida ou intermediária, tipo lorazepam ou alprazolam. A psicoterapia é uma peça muito importante em todo o processo para estar ajudando o paciente. Esse transtorno, ele é diagnosticado depois que os distúrbios físicos que podem mimetizar a ansiedade são descartados e quando os sintomas preenchem os critérios estipulados pela o DSM-5. O DSM-5 usa como critério também para transtorno de pânico um ataque seguido de pelo menos um mês de preocupação quanto a ter um novo episódio. O CID-10 considera como critério ter 3 ataques em 3 semanas ou 4 semanas. O diagnóstico diferencial, que é muito importante, já que esses pacientes muitas vezes vão estar buscando a emergência do serviço médico, diagnosticar diferente com IAM, ou doença da tireoide ou paratireoide, arritmias, importantíssimo verificar isso, e também abuso de substâncias.